saudamos a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e convidamos para esse tempo de estudos. Estamos desenvolvendo o livro de Efésios e chegamos hoje em Efésios capítulo 4, verso 4 a 7, para o qual peço que todos abram a Bíblia e acompanhem a leitura que será colocada em nossa tela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Amém? Amém. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Santo Deus, nosso Pai amado, Tu és alfa, Tu és ômega, Tu és único em nossa vida, o princípio e o fim. Te louvamos, Pai, nessa noite, e enquanto, Senhor, estudamos a Tua palavra, que o Senhor venha falar ao coração de cada um aqui. Sabemos, ó Pai, que é uma grande necessidade no mundo, necessidade de conhecer a verdade e ser libertado pela verdade. Assim, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio para trabalhar cada coração, transformando a nossa mente, nosso entendimento, nos trazendo para Ti, Senhor, para a salvação. Pai Santo, nós todos rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse ponto do livro de Efésios, Paulo, ele chama a nossa atenção no verso 4 para a unidade cristã. Deus construiu um povo para ele. E esse povo deve ser caracterizado pela união, pela fraternidade, como tendo um só coração, uma só alma, como um corpo age. Portanto, ele diz: há somente um corpo. Certamente que aqui nós temos uma linguagem metafórica, porque a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Há somente uma igreja, há somente um povo de Deus, sendo ele mesmo o cabeça, aquele que conduz e direciona cada crente. Não podemos nos dividir. Não podemos sair da realidade que há somente uma igreja, pela qual Jesus pagou o preço, pela qual Jesus morreu. Então Paulo deixa muito claro. Por quê? Porque lá em Éfeso, há 2.000 anos atrás, nessa igreja, provavelmente também, haviam pessoas de várias nacionalidades. Éfeso era uma cidade de porto, uma cidade portuária, e se tinha muitos marinheiros do mundo todo da época. Então eles podiam pensar: não, eu sou Éfeso, eu sou filipenses, eu sou tessalônico, eu sou judeu, eu sou árabe, eu sou romano. Não, a igreja é una. Não importa quem você é, não importa a tua família, não importa o teu país, a tua cidade, o teu estado. Vindo para a igreja, você se torna um só corpo em Cristo, uma só família no Senhor. Então Paulo deixou claro, a igreja é algo tão extraordinário que ela consegue agregar e congregar pessoas tão diferentes, mas que por Cristo e em Cristo somos uma família comparada a um corpo. Também usa a questão de termos um só Espírito. Há somente um corpo e um Espírito. A salvação é algo extraordinário.
A salvação é algo de Deus. Ninguém é salvo pela sua própria vontade. Ninguém é salvo porque quer, mas porque Deus, Ele age de maneira extraordinária, de maneira a nos surpreender. Meu irmão Carlos está aqui e ele pode lembrar como ele tinha 16 anos, ele tinha 14 na época, numa praça em Belém do Pará, e mais um amigo nosso, Pedro, que tinha 15, tinha 17, 16 e ele 14. Nós combinamos para ir ao cinema naquele dia, né? Ficamos esperando o ônibus no domingo, 6 horas da tarde mais ou menos, e na frente de onde estava uma igreja pequenina, a Igreja Batista da Fé. E a gente esperando o ônibus, e a igreja começou a tocar aqueles hinos. De repente nós decidimos, não vamos hoje ao cinema, vamos nessa igreja ver as gatinhas lá. 3 jovens, né? 3 meninos aí querendo, vamos ver as gatinhas. Então, mas sabe, era Deus nos chamando, Deus tirando a nossa visão no cinema e nos trazendo para perto para ouvir a sua palavra. E naquela noite, aqueles 3 rapazes aceitaram Jesus como Salvador, e lá vão quase 40 anos disso aí, aliás, quase 50 anos, né? 50 anos. Mas sabe, meus irmãos, aquilo que parecia ser uma decisão nossa, de não ir ao cinema, mas entrar na igreja, de não ver um filme, mas ouvir a palavra de Deus, não era nossa, era Deus, era o Espírito de Deus agindo, nos trazendo para perto da verdade, que nos libertaria. Há somente o Espírito. Ninguém é salvo porque quer, porque é forte, porque almeja, porque acha bonito. Nós somos salvos porque Deus age, porque Deus atua em nós uma força irresistível, e quando Ele nos chama, não há quem possa recusar ao seu chamado. Digo a vocês, amados, que ser crente no Senhor Jesus Cristo não é do homem. Todo crente agiu nele um poder sobrenatural. Por isso poucos são crentes, porque em poucos esse poder age. É uma bênção extraordinariamente grandiosa ser crente, porque quem escolhe quem vai ser crente ou não é o próprio Senhor. É o Espírito dele que nos chama, que nos convence, que nos faz refletir e aceitar o seu perdão e o seu amor em nossa vida. Nós somos salvos pela mesma fonte, o Espírito Santo que operou no coração de cada um de vocês para nos trazer a Ele. Há somente o Espírito. Como também uma só esperança. Esse povo salvo, ele é salvo para uma esperança, para um determinado fim. Todo salvo sabe que um dia ele estará com Deus. Ele já está com Deus. Na realidade, já estamos com Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós. Ele age em nós. Ele opera através de nós. Mas nós temos uma esperança ainda maior. Penso sempre no povo lá do Egito, quando saiu do Egito para a terra. Moisés disse a eles: vamos para a terra prometida. A terra que mana leite e mel. A terra que Deus, sob juramento, prometeu a Abraão, Isaque, a Jacó. Nós vamos para a terra. Ao ouvir e ao sair do Egito, aquela nação já podia sentir o gozo, a alegria de estar indo para a terra. Já experimentar as bênçãos da terra prometida sem estar lá. Mas o simples anúncio e a simples caminhada para aquele lugar já trazia uma felicidade, uma bonança no coração de cada um. Isso mesmo acontece conosco, irmãos. Não estamos ainda na eternidade com Deus. Não estamos nas mansões celestiais. Não estamos ouvindo e adorando a Deus pessoalmente. Mas ao entrar nessa jornada,
ao começar uma vida com Deus, ao entregar o seu coração para o Salvador Jesus Cristo, de alguma maneira maravilhosa, já podemos experimentar o céu, mesmo morando na terra, mesmo vivendo os dias atuais. Porque nós temos essa esperança, a esperança que não confunde, a esperança que não acaba, a esperança que não decepciona. Todo crente um dia estará na eternidade junto com o Salvador Jesus Cristo. Pois ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito: vou preparar lugar. E quando for e preparar lugar, voltarei para receber cada um de vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E Jesus foi para o céu, preparar um lugar para voltar para nós. Nós temos essa esperança. A esperança é que a vida eterna já nos pertence. Estaremos com Deus para todo sempre. Uma só esperança. Nós temos também, meus irmãos, um só Deus que nos chama a um só Deus sobre nós. E Ele é quem chama. Vocês foram chamados. Vocês foram convocados. É uma convocação do céu para aquele que vai um dia pertencer ao povo de Deus. Quando desenvolve no versículo 5, Paulo ele chama a nossa atenção para a unidade que devemos considerar em privado. Há somente um Senhor, há somente um comando sobre nós. O meu irmão citou as Forças Armadas, eu servi no Exército, Oswaldo do Exército, o cargo do meu irmão na Aeronáutica. Então ele era da Aeronáutica, eu era do Exército, eu outro do Exército, mas havia somente um soberano sobre nós. E o comandante supremo das Forças Armadas do Brasil é o presidente do Brasil. Todos os soldados, seja da Aeronáutica, Marinha, Exército, estão subordinados ao presidente do Brasil. E o presidente do Brasil subordinado à Constituição Nacional. Então, nós não podemos fugir. Todo o comando para o nosso dia a dia vinha desse comando superior. Assim, meus irmãos, o crente também. Ele deve viver em função de ouvir a voz do seu comandante. Obedecer aos preceitos do céu. Nós não temos o direito e nem a permissão de viver a nossa vontade. Nós estamos aqui para viver dentro da vontade de Deus, que é infinitivamente melhor. Melhor é estar no centro da vontade de Deus do que fazer a sua própria vontade. Aliás, que fazer a própria vontade é o que faz o mundo sem Cristo. A palavra de Deus diz que todos nós andávamos antigamente segundo a nossa vontade, fazendo a vontade do pensamento, e éramos por causa disso inimigos de Deus. Quem não faz a vontade de Deus, quem não vive a vontade de Deus, não pertence a Ele. E não pertencer a Deus é estar preparando uma eternidade de miséria, de sofrimento, longe das bênçãos da presença de Deus. Há somente um Senhor. E a pergunta, talvez, é: quem é o Senhor da tua vida? Quem é que senta no trono do teu coração? Quem conduz os teus sentimentos? Quem motiva a tua vida? Quem te faz respirar? Quem te faz viver? Quem é o Senhor da tua vida? Há somente um.
Se você colocar no teu coração alguém que não seja o Senhor, ficarás como uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem direção, porque há somente um Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada mais sentirei falta. Ainda desenvolvendo a ideia da unidade, há somente uma fé. Nós cremos apenas para a salvação do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda fé, toda esperança, toda honra, toda glória. Esse mês de outubro nós vamos comemorar 507 anos da Reforma Protestante. Faremos um grande culto aqui no final do último domingo e eu vou trazer para vocês as 5 bases da Reforma Protestante. Mas adianto agora que há 507 anos a igreja reconheceu que havia somente uma só fé, um só Deus, um só Senhor, e este é Jesus Cristo. Portanto, nós temos uma só fé. A nossa fé não está em Pedro, não está em Tiago, não está em João, não está em nenhum dos patriarcas, não está nas grandes mulheres da Bíblia, como Maria, Madalena e tantas outras. Amamos, respeitamos, são nossos irmãos e irmãos em Cristo. Mas a nossa fé é no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa sejamos salvos. Portanto, a nossa fé salvadora deve ser direcionada a Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu quero perdão, se eu quero salvação para a minha vida, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida está em Jesus Cristo. Há somente uma só fé. Também essa expressão, há uma só fé, pode direcionar para a palavra de Deus. Quando falamos em uma só fé, há apenas uma doutrina, há apenas um ensinamento. O crente não está autorizado e não deve almejar outro conhecimento que não seja o conhecimento da palavra. Para efeito de cultura, você pode ler o que você quiser, mas a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo, que fala ao teu coração. A Bíblia é aberta, é Deus falando. Não permita-te viver sem a revelação de Deus diariamente na tua vida. Há uma só fé. Há um só batismo, a união, aquilo que nos torna uma família, meus irmãos, é o cumprimento da palavra. E o batismo, ele simboliza tudo isso. Agora, em dezembro, vamos batizar uma leva de irmãos aqui, novos convertidos. E a ideia do batismo é mergulhar a pessoa em água, totalmente. E depois trazê-lo de volta, como que dizendo, eu estou morrendo para o mundo. Estou sendo sepultado e renascendo para uma vida nova, uma vida com Deus, dando a ser um testemunho da sua fé, da sua nova vida em Cristo. Nós temos apenas um batismo que nos insere na igreja e nos insere na família de Deus. Se você não for batizado pela água e pelo Espírito, você não pode ver o reino dos céus. Isso Jesus disse a Nicodemos. No verso seguinte, no verso 6, nós encontramos outras verdades fundamentais da nossa teologia bíblica. Há um só Deus. Eu ouvi dizer que na Índia há um ídolo para cada indiano. Há um Deus para cada habitante da Índia. No Brasil não é diferente. Cada cidade tem o seu Deus, seu padroeiro. E às vezes cada família tem o seu Deus, seu padroeiro.
festa de Romaria do Brasil. 1.500.000 pessoas saíram de casa de madrugada atrás de uma imagem, arranhando-se, sofrendo, desmaiando, gritando exaustivamente atrás de uma imagem. E isso machuca, dói, porque são como ovelhas cegas, sem pastor, sem direcionamento, pessoas que depositam a sua esperança em algo que não move, que não mexe, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem pé e não anda, ela precisa ser levada. Apesar de viver 24 anos em Belém, Deus me deu a graça de nascer numa família evangélica e nunca, então, fomos nesse tipo de situação, nessa procissão desgastante, mas pelo dever de soldado eu fui 1 ano. E foi a pior experiência da minha vida. Cheguei em casa todo rasgado, literalmente, os pés inchados, pisado. Se você levantar o pé, não tem como você botar no chão. É assim mesmo. Uma corda dessa grossura que você tem que estar pegando de arranca, machuca as suas mãos. Eu estava de luva, porque eu estava com a luva, com militar. Minha luva rasgou, a minha roupa rasgou toda, cheguei com a boina toda para cá. E eu fui por obrigação e nunca mais fui, nem pretendo a minha vida em um negócio daquilo. Mas sabe, tem pessoas que atravessam o mundo para ir lá. Pessoas que atravessam cidade, vêm de barcos, dias e dias no barco, para estar lá. E nós temos um Deus verdadeiro, e muitas vezes nós não valorizamos esse Deus. Qualquer motivo é motivo para não estarmos na presença dele. Esse povo se mata. Não é diferente em Juazeiro, não é diferente em Canidé, não é diferente em Aparecida, seja onde for, pessoas cegas, pessoas totalmente destruídas de qualquer esperança real, mas que abraçam, se agarram àquilo como um último suspiro, esquecendo que há um Deus que nós conhecemos e que devemos divulgar. No domingo que vem será o nosso culto de missões. E o nosso irmão Roque certamente vai tratar de um tema onde vai mostrar a necessidade que nós temos de proclamar Jesus. O mundo está perdido e ficará perdido, ao menos que ouça falar de Jesus e aceite Jesus em sua vida. Nós temos um Deus que nós não encontramos, mas um Deus que nos encontrou e nos chamou e nos salvou. E esse Deus, ele não é inoperante, ele não está esquecido. Para muito, Deus é um velhinho barbudo lá no céu, sentado numa nuvem, cansado, tipo Papai Noel, o velhinho que pega a criança no colo, dá um bombom e manda embora. Não! Deus é ativo, ele é vivo, ele é real, ele age, ele atua, ele tem vontade, ele é soberano, ele tem propósitos. E Paulo diz, ele é sobre todos, ele é o Senhor da igreja. Não há autoridade maior do que Deus. Quem manda na igreja é Deus, a igreja é de Deus, a igreja não pertence a ninguém. A igreja pertence àquele que está sobre todos. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, a soberania de Deus. Por mais importantes que sejam os homens que conduzem a obra de Deus, Deus está acima de cada um deles. E vocês, como membros de igreja, nunca devem considerar o homem maior do que Deus. Os homens passam, mas Deus sempre será Deus. Ele é sobre todos. Esse Deus também, ele age.
Quando eu vim para o Ceará para estudar, na nossa igreja tinha uma velhinha, bem velhinha mesmo. Não sei se é a idade da minha mãe hoje, a idade da irmã também, mas eu sou muito parecida com ela. E quando eu vim para o seminário, ela era bem pobrezinha, e ela chegou para mim e disse: meu filho, eu vou ajudar você no seminário. Vai? Que bom. E ela todo mês mandava talvez R$5 para mim. Todo mês. Nos 4 anos que eu estive lá, essa irmã, ela nunca deixou de mandar. Só isso. Mas ela era fiel. Outros prometeram e falharam. Aqui e acolá falharam. Mas ela não recebia. Eu saí de Juazeiro, do seminário para o centro, numa distância enorme. Eu ia no correio e recebia R$5 que ela mandava. A caminhada era muito mais do que isso. Mas eu ia para ser fiel a ela também, para honrar o compromisso dela. Eu ia pegar. Quando me formei, eu fui lá em Belém e agradeci a fidelidade. Saber a Deus agindo através dela. Através das pessoas, Deus nos abençoa. E através de nós, Deus abençoa outras pessoas. A ideia, meus irmãos, é que o crente não deve ser uma pessoa egoísta, ao ponto de não deixar Deus operar e trabalhar através dele em outras vidas. Há muitas pessoas no mundo precisando de um pedaço de pão que você pode dar. Há muitas pessoas precisando de uma palavra que você pode dar. Há muitas pessoas precisando de um conselho que você pode dar, e há pessoas precisando de exemplos que você pode dar. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus transformar vidas através da tua vida. Sê tu uma bênção. Como Deus disse a Abraão, seja uma bênção. Que qualquer povo que ouvir de você, que qualquer pessoa que conversar contigo, saia de lá abençoado, fortalecido, que você possa animar a pessoa, levantar pessoas. Seja uma bênção para todas as pessoas que trabalham contigo. Seja uma bênção para teus filhos. Seja uma bênção para teus pais, para teus professores, para teus alunos, para os teus operários, para os teus patrões, para os teus amigos. Sê tu uma bênção. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Ele age por meio de todos, porque Ele está em todos. Deus, Ele não nos deixa só. Muitas vezes, as profundas tristezas da vida nos fazem sentir que estamos sós. Eu já passei momentos que eu pensei: Deus, Ele está me deixando só hoje. Muitos aqui passaram por isso. Mas era uma conclusão tola, ridiculamente tola, porque Deus nunca deixa de estar conosco. Nos maiores momentos, nos piores momentos, Deus está lá. Talvez a nossa infidelidade, a nossa incredulidade, a nossa tristeza profunda não nos permita vê-lo, mas Ele está lá. As nuvens podem atrapalhar o sol, mas o sol está lá. O sol nunca deixa de estar no lugar dele, apesar de que muitas vezes as nuvens não deixem de ver. Mas quando a nuvem sair, lá está Ele. Assim é Deus. Algumas vezes a gente não vai senti-lo, não vai vê-lo, mas Ele vai estar lá, porque Ele sempre está. Ele está em todos. Perto está o Senhor, perto de todos aqueles que o invocam. Deus não é surdo para que não possa te ouvir. Suas mãos estão estendidas e não encolhidas para te socorrer. Clama, espera no Senhor,
tenha alegria, tenha bom ânimo. Espera no Senhor, porque o nosso Deus, o guarda de Israel, não falha. E no verso final, nós vemos Paulo falando sobre a graça de Deus. A graça que foi concedida a cada um. Deus tratou a cada um de modo gracioso. Derramou graça sobre o Expedito, derramou graça para Alcivan, Osvaldo, Ângela, Marcos Mendonça. Cada um de vocês, Deus tratou de modo especial, particular. Deus te amou como se você fosse único. Nossos professores, Carlos, lá no seminário, diziam que se houvesse apenas um pecador no mundo, apenas você, Deus viria ao mundo para morrer somente por ti, porque o amor que Ele dispensa a cada um é algo individual. Deus ama você, como se você fosse único. A graça concedida a cada um. Deus foi atrás de cada um, enxugou a lágrima de cada um, limpou, purificou cada um individualmente e trouxe para Ele. Nós não podemos ser salvos por outras pessoas. Nós éramos muito apegados à nossa avó, e lá no interior, e a minha avó era uma mulher muito, muito fiel, um exemplo de crente. Eu lembro dela orando, eu lembro dela cantando. Eu nunca vi minha avó chateada, nunca vi minha avó dizer um palavrão, nunca vi minha avó querendo me dar uma surra. A minha avó era um santo, era um anjo na terra. E eu dizia: avó, no dia que Jesus voltar, eu quero estar bem perto da senhora para agarrar na sua saia e assim, agarrar seu vestido na sua mão. Mas, meu filho, por mais que eu queira, você vai ter que ir sozinho. Você vai ter que ir sozinho, eu não posso te levar. A cada um, você precisa pessoalmente decidir se você quer a salvação ou não. Teu pai, tua mãe, teus amigos, pastor da igreja, todos os pastores reunidos não vão poder fazer nada se o teu coração não for para Jesus. A salvação é individual, a graça concedida a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Deus sabe a medida que cada um aqui necessita. Deus vai trabalhar na tua proporção, na tua condição, na tua força. Ele vai te dar força. E a força que Ele der a você vai ser a força necessária para realizar a obra que Ele quer que você realize. Cada crente recebe dom individual. Um recebe 5 talentos, ou 2 talentos, ou 1 talento. Mas cada um de nós recebe de Deus um dom, uma capacidade, um poder para ser bênção para Ele. E esse talento, esse dom que nós recebemos de Deus, de maneira proporcional da soberania dEle, não pode ser enterrado, não pode. Você tem que trabalhar, tem que desenvolver esse dom que Deus deu para você trabalhar esse dom. Se é tocando, seja o melhor tocador. Se é cantando, seja o melhor. Se é pregando, se espera. Se é evangelizando, seja o melhor evangelista. Desenvolve a tua capacidade, porque foi Deus que te deu. Na próxima oportunidade, vamos continuar desenvolvendo esse belíssimo livro. Mas por hora, louvemos a Deus pela sua palavra. Senhor, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, para saber que o Senhor é gracioso, é amoroso, mas também é o Senhor da nossa vida, que tem um controle, que soberanamente nos conduz dentro da Tua vontade. Agora, Pai, que cada um aqui possa sentir a bênção de poder participar dessa grande família. E se houver, Senhor, entre nós alguém que nunca
fez uma decisão para Cristo, que hoje, essa noite, ele possa dizer: meu Deus, eu estou aqui, eu quero também ser atingido, eu quero ser alcançado pela tua graça, eu entrego a ti a minha vida, salva-me, Senhor, torna-me um crente em Jesus Cristo. Se alguém aqui faça isso, manifeste a sua vontade, o seu desejo de aceitar Jesus como Salvador. Ó Pai, toca nos corações. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.